Eventualmente, temos que perder todos os conceitos e alcançar a consciência de que Deus é. E então, deixar esse assunto de lado, porque com a mente nunca saberemos o que Deus é. Pessoal, para a gente poder ter uma visão profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Bom, mestre, sobre esses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, tenho medo de perder o que amo e sofrer com isso. Como desapegar? Você diz: tenho medo de perder o que amo. Repare, Gilson. A pessoa diz: tenho medo de perder o que amo e sofrer com isso. E pergunta: como me desapegar? Repare que nestas colocações, nestas frases, aqui temos mais de uma frase. Observe suas colocações. Você começa dizendo: tenho medo de perder o que amo. Como pode ser amor? Repare, aquilo que você teme perder. Veja, em geral, nós chamamos de amor o prazer que sentimos, a satisfação que recebemos nesta ou naquela relação, neste ou naquele nível de contato com ele ou ela, com isto ou aquilo. Mas, ao mesmo tempo, está presente o medo. Qual será a verdade sobre o amor? Nós desconhecemos. Porque o que nós chamamos de amor é assim. É algo que nós tememos perder. Então, de fato, me parece que até já ficou claro para você, pelo menos teoricamente, que isso não é amor. Para a maioria das pessoas, a ideia é que isso é a presença do amor. Mas quando você diz como me desapegar, repare se você está tendo real consciência do que está dizendo. Ao mesmo tempo que chama de amor, está chamando ao mesmo tempo isso de apego. Você diz: como me desapegar? Nós precisamos, na vida, ter ciência da liberdade em nossas relações. Então, não haverá mais esta psicológica condição de busca de prazer, preenchimento, realização, satisfação em ideias, objetos, que são coisas e pessoas. Isso, de fato, não é amor. Isso é algo que gera em nós dependência, carência, falta, um desejo por mais daquilo, uma ânsia por ter mais daquela pessoa conosco, daquele objeto conosco, daquela situação ocorrendo de novo. Isso não é amor? A sua pergunta é como se desapegar. Aqui, a primeira coisa é isso ficar bastante claro, que essa relação é a relação de uma entidade que se vê presente, se preenchendo psicologicamente nele ou nela, nisto ou naquilo, ou nesta ou naquela crença ou ideia.
Então, investigar a natureza do eu, a natureza desse mim, desta pessoa, que está se preenchendo psicologicamente nesta experiência, é resolver essa questão. E nós podemos romper com esta condição quando percebemos que estamos apenas projetando a nós mesmos nesta relação. E nós estamos projetando porque essa experiência, nesse contato, esse experimentador que eu sou, não está separado desta condição. Ou seja, nesta experiência, o experimentador sou eu. Esse eu é a própria experiência. Não há uma separação entre essa experiência e esse eu. Esse preenchimento é uma projeção desta ego-identidade, desta pessoa que eu sou. Para romper com essa condição, eu preciso me dar conta, ter claramente, no momento dessa experiência, que esse sentido do eu está extraindo deste momento um auto-preenchimento egocêntrico, pessoal. Não se trata de censurar isso, de reclamar contra isso, de brigar com isso. Basta a clareza, a direta observação do que ocorre nesta relação, para a compreensão de que o experimentador, que eu sou, é a própria experiência, o experimentador e a experiência não se separam. Quando há um olhar direto para esta condição de qualidade de relação, isso se conclui. Então não cultivamos mais uma identidade para extrair daquela relação algum nível de preenchimento egocêntrico, pessoal. Portanto, isso resolve esta questão da sensação do preenchimento nesta relação. Isso termina com a dependência emocional, com a dependência psicológica, com a dependência física do outro para se preencher. Apenas a direta observação, apenas o olhar rompe com esta condição. Se desprender, se desapegar, não é se desprender ou se desapegar do outro, mas desse mim, desse eu. O problema não está na relação com ele ou ela, o problema está em uma condição psicológica de projeção desta ego-identidade se preenchendo nesse modelo psicológico de dependência. Isso não é amor? Será que o nosso contato com o outro, será que o nosso contato com a vida pode ser simples, direta, sem dependência emocional, psicológica, física, sexual? Isso requer que, nesse contato, esse observador, esse experimentador, não se mostre presente, avaliando a partir do que ele tem observado. Que esse experimentador não se mostre presente
sendo o centro dessa experiência. Quando nesse contato é natural um olhar para ele ou ela sem o passado. A dificuldade que nós temos é que quando nós vivemos uma experiência, nós guardamos este observador, guardamos esse experimentador. Isso agora é parte da memória. Quando a lembrança daquela experiência surge de novo esse observador, esse experimentador, dizendo: quero mais. Então, nós estamos constantemente dando continuidade ao passado. Ele não se conclui, ele não termina. Isso é falsear a verdade de uma relação onde está presente o amor, onde o que se faz presente aqui é a exploração mútua, é o desejo, é a dependência e, portanto, a presença do medo. Faz algum sentido para você? Será possível um contato com ele ou ela sem a projeção desta autossatisfação egocêntrica, sem esse experimentador que vem do passado? Veja, isso é possível quando aprendemos a viver o momento e permitir que esse momento se conclua. Então, não fica apego. Se não temos a presença do apego sentimental, emocional, não há medo de perder. Não há desejo de controlar. Então, a verdade do amor floresce quando o eu não está. Esse eu é exatamente esse experimentador, esse observador, esse que está no controle dentro desta relação. Assim são as nossas relações. Quando nos relacionamos com pessoas, fazemos isso. Mas fazemos isso também com objetos. Fazemos isso com lugares. Quando você chega num determinado lugar, você se torna psicologicamente tão dependente que você não se sente bem em um outro lugar. Você quer voltar para aquele lugar. Então ficamos apegados. Essa condição psicológica em você é que determina o seu bem-estar. Não é o ambiente. É essa condição interna em você que determina a beleza da liberdade nesta ou naquela relação também com pessoas. Então nós precisamos compreender aquilo que se passa aqui dentro de cada um de nós. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer uma visão sobre nós mesmos muito clara. Portanto, quando você diz que você sofre porque teme perder o que ama, esse sofrimento, de uma forma muito clara, já nos mostra que não há amor aí, não há liberdade aí, não há uma relação real aí. O que temos presente é esta projeção do próprio eu, é essa projeção do próprio ego. O fim para esta condição é um olhar direto para as nossas reações, para como psicologicamente você está funcionando dentro deste encontro com a vida. Se encontrar com ele ou ela, como se encontrar dentro de um determinado lugar, ou se encontrar com os próprios pensamentos ou sentimentos, requer uma qualidade de olhar livre do observador,
livre do experimentador. Então, isso lhe coloca em um real espaço de compreensão, que é autoconhecimento, que é meditação. Portanto, você pergunta como se desapegar. Aqui se trata de se desprender do próprio eu, do próprio ego, da própria ilusão de uma identidade, no controle. Não é se desapegar do mundo, do outro. Não é se desapegar da vida. É se desapegar de si mesmo, desse eu, dessa ilusória identidade, que se vê presente tendo pessoas, tendo coisas. É isso que estamos aqui com você investigando. Portanto, o nosso real encontro com ele ou ela é a presença do amor, assim como o nosso real encontro com a vida, ou com aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando o conflito não está, a paz está presente, o amor está presente. Essa é a presença do amor. Quando o amor está aqui, não há apego, não há medo, não há sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, não consigo aceitar que vou morrer um dia. Como vencer o medo da morte? Ô Gilson, mais uma vez, a ideia de alguém para morrer. Isso que você diz, repare, você diz, não consigo aceitar que vou morrer um dia. E pergunta como vencer o medo da morte. Quem é esse que vai morrer um dia? Quem é você? A investigação da natureza deste eu lhe dará a compreensão de que não existe alguém aí para morrer. Porque não existe alguém aí que esteja vivo. É o pensamento em você que lhe fala de alguém presente e vivo, de alguém que nasceu, está vivo e vai morrer. Quando você não tem qualquer pensamento na sua cabeça, fica alguma ideia do tipo eu nasci, ou eu estou vivo, ou eu vou morrer? Não é a presença do pensamento que lhe dá a ideia de que você existe como alguém? Portanto, a presença do medo de não existir mais um dia é a presença do pensamento falando de um dia, falando desse alguém e falando desta não existência para este alguém. Compreender a verdade sobre si mesmo é ver com clareza a realidade da vida. E nela não existe mais este eu. Ela só existe no modelo do pensamento, que é uma memória. Algo que vem do passado em seu cérebro e que se projeta para o futuro, como se houvesse de fato um futuro. O que temos presente é apenas o pensamento, nesse momento, falando de um futuro, imaginando um futuro. O pensamento imagina um futuro positivo, um futuro negativo, um futuro onde você irá triunfar e será alguém importante, admirado, feliz, realizado, em paz, e assim por diante.
Ou o pensamento fala de um futuro onde você não estará mais lá, ou irá fracassar, ou irá perder coisas. É sempre a presença do pensamento falando do que foi e do que será. O que foi não é agora aqui. Isso é a imaginação do que ocorreu. É o retrato de uma imagem construída pelo pensamento do que já foi. O que será é a imaginação. O pensamento estabelece também a ideia do que surgirá, do que acontecerá. Mas isso não é. É a presença do pensamento. O elemento que sustenta em nós a presença do medo e também do desejo. Descobrir a realidade deste ser é se deparar com algo fora da mente e, portanto, fora do pensamento. É o que estamos aqui com você trabalhando, tomando ciência. Aquilo que é real aqui está presente. Isso não é a pessoa como o pensamento diz que você é. Isso é a realidade da vida como a verdade deste ser que realmente você é. Mas isso não é parte do pensamento, não está dentro do modelo da memória, não é algo que está dentro do conhecido. Assumir a realidade sobre isso, assumir a verdade daquilo que é você, é descobrir que não existe tal coisa como alguém presente, como uma pessoa que nasceu, está vivendo e irá morrer. A compreensão direta disso é o despertar desse natural estado de ser, livre da ilusão deste eu. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que assistir esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.